Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do Historiante, sempre a cada semana aqui com a missão de te ajudar a compreender as coisas melhor, a fazer com que você tenha contato com informações e com análises as mais interessantes e as mais divertidas possíveis. Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo aqui na mesa presencialmente está o senhor Márcio Fabiano. Olá, que tal? O programa de hoje é todo em portunhol. E à distância está o senhor Kleber Roberto. Olá, pessoal, beleza? Hoje é dia de mais um episódio sobre geopolítica na Latinoamérica. Eu acho que vocês que já acompanham aqui o nosso feed, os nossos episódios, já se acostumou a acompanhar um episódio por mês, pelo menos um episódio por mês, falando sobre a nossa Latinoamérica, esse local, essa região tão maravilhosa em que nós estamos aqui inseridos há tanto tempo, conhecendo aí nossas raízes, né, latinas. Precisamos conhecer mais, precisamos entender mais e sair dessa, como é que eu posso dizer, eurodependência, norte-americana dependência, não sei. Sei que a gente precisa conhecer mais sobre nós e os nossos hermanos e como nós estamos inseridos aqui no contexto da geopolítica latino-americana. E hoje é dia de falar mais uma vez sobre alguns dos nossos países hermanos aqui. Vamos focar aí na Argentina, na Venezuela e na Bolívia. Vamos ver o que é que tá rolando, o que é que esse caldeirão aí que tá pegando fogo pode nos mostrar e nos revelar sobre a conjuntura geopolítica aqui entre os nossos países irmãos. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. Márcio Fabiano, existe algum lugar onde uma pessoa possa concorrer a um sorteio de livro todo mês? Sim, existe sim, e é muito fácil, é só você ser nosso apoiador, nossa apoiadora, que você concorre todo mês a ficar mais sabido ou sabida com os maravilhosos livros que nós temos aqui para oferecer no sorteio. Mas tem que virar apoiador, apoiadora. E custa quanto? Custa apenas a bagatela de R$4. Tá custando quantos pesos argentinos? R$4. Em pesos argentinos, numa conversão aí, eu acho que deve estar chegando próximo dos 40 pesos, mais ou menos. 40, 30 pesos. A balança tá desigual, hein? Mas a situação, infelizmente, na América Latina, por isso que estamos fazendo tantos podcasts falando da política latino-americana. Já falamos de questão Venezuela, geopolítica, Chile, Bolívia. Tivemos outros comentários, outros podcasts que nós comentamos sobre a política daqui, porque é uma situação, digamos, bastante maleável. Ocorrem muitas modificações no cenário político latino-americano. Apenas R$4 mensais, algo em torno aí de 35 a 40 pesos argentinos. Olha só, né? A gente ainda tem essa... Diante de um quadro aí um tanto adverso, a gente ainda tem o nosso real forte, apesar dos pesares. Então seja um apoiador a partir de R$4 mensais, concorra a livros maravilhosos das nossas editoras parceiras. Agora no finzinho de ano nós estamos com a parceria com as editoras Intrínseca e Contexto. Então quem é nosso apoiador vai poder desfrutar aí desses sorteios maravilhosos que acontecem a cada mês e que você pode ser o próximo, tá? Além do sorteio mensais de livros, você tem acesso ao nosso conteúdo exclusivo, os podcasts secretos, os mini cursos e muita coisa bacana que só os apoiadores têm acesso. Então, clique no link na descrição desse episódio e vá lá e apoie o Historiante. Conheça também a família Historiante de podcasts. Além desse aqui, no seu agregador preferido, você pode acompanhar os outros podcasts da família. A gente tem um Correspondente de Guerras, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo. Nós temos também o podcast das Arretadas, com perspectivas e olhares femininos e feministas sobre os diversos assuntos sociais. Nós temos o Era Uma Vez na História, um podcast com contagem de histórias para o público infanto-juvenil. Nós temos também, dentro do podcast do Historiante, a Minipédia, que é um programa exclusivo sobre assuntos históricos, e também a Mesa Redonda com assuntos das atualidades, que hoje é sobre geopolítica na Latinoamérica. Além disso tudo, nós temos o Audiodoc. Quando esse ano acabar, semana que vem nós temos o último episódio dessa temporada aqui, das gravações que a gente tá fazendo
fazendo agora nesse ano, né? A gente vai dar um tempo, só que no seu feedzinho você vai continuar acompanhando o Audiodoc. Os episódios do Audiodoc vão continuar sendo postados semanalmente e você vai passar as férias acompanhando aí as peripécias do Fernando Collor de Mello no seu caminho ao poder, ascensão e queda de Fernando Collor de Mello na primeira temporada do podcast do programa Audiodoc, que também tem um feed, tá, próprio. Então você pode acompanhar tanto aqui no podcast do Historiante quanto no feed do Audiodoc especificamente, ok? Além de tudo isso, nós estamos aí com uma pesquisa de opinião, né, Kleber? Isso mesmo, estamos com uma pesquisa, que é uma pesquisa bem rápida para você preencher, não leva muito tempo, e é uma pesquisa que nós vamos ficar, digamos, cientes, nós vamos saber quais são as suas preferências para aprimorarmos ainda mais os nossos conteúdos e toda essa plataforma de ensino que é o Historiante. Participe da nossa pesquisa de opinião, é importante pra gente. A gente vai ficar muito feliz em saber o que é que você gosta, o que é que você curte, o que é que você não gosta, porque aí a gente vai poder fazer episódios ainda melhores para os seus ouvidinhos, né? Para acariciar os seus ouvidinhos. Hoje é dia de mandar aquele abraço afetuoso e gostoso para os nossos apoiadores, essa galera maravilhosa que tá com a gente sempre, que nos ajuda a manter esse projeto. Então eu queria mandar um abraço aí, vamos rodando aqui, cada um fala um nome, tá? Eu vou mandar um abraço para o Abdon Eres da Silva Neto, Adma Caricele Rocha, Alessandra Fonseca, Ana Raquel Barbosa Patriota, Arley Barros, Aila Alves, Bruno Santos de Araújo, o grande Bruno. Foi aniversário dele recentemente, um grande abraço, Bruno. Charles Guilherme Rodrigues, Clécio Cunha Mendes, Davi Casemiro, Eduardo S. Nier Rios. Eduardo S., querido, se eu li o seu sobrenome de maneira incorreta, gentileza nos corrigir via Instagram. Eduardo S. Nier Rios. Obrigado. Emerson Brito, Eugênia Fernanda, Eugênia que já esteve aqui. Grande abraço, Eugênia. Frederico Giannuzzi, o nosso grande apoiador, acho que apoiador número 1, Flávio José dos Santos, Francisco Alain Medeiros Chaves, grande professor. Gelson Vitorino de Brito Júnior. Nossa, a gente tá parecendo locutor de vestibular antigamente, que anunciava na rádio. Eu fiquei esperando a rádio do Recife dizer meu nome, quase meia-noite, 1h da manhã. Genidete Pereira Lavor, Giuseppe Menezes está com a gente há muito tempo também. Graça Viviane Pereira. Graça, qual é a sua graça? Ítalo Andrade da Silva, Jefferson Aleph, que ganhou recentemente aí um sorteio, né, do livro. Grande abraço. João Vitor Milward. Ladson Costa das Dores, Marcelo Raulino Silva, o nosso aluno do curso de Mitologias. Grande abraço. Marina Tatiana Ferreira Costa. Milene Fiorenza, Márcia Aparecida Matos, que também já ganhou sorteio. Um grande abraço, Márcia. Ricardo Ferreira Marquezine. Por acaso tu és parente da Bruna Marquezine? Um grande abraço, Ricardo. Cibele de Oliveira Schneider, que sempre participa, né, quando estamos postando nos nossos Ela é vídeos, bem atuante. nos comentários. Ela é bem atuante, Arrase, está Cibele. sempre lá deixando grandes comentários pra gente. Suzana Cardoso. Tainá de Matos Pinto. Thaís Mileiro, Beleza, grande abraço a todos vocês e um abraço especial. O abraço de hoje especial vai para a nossa nova apoiadora, a Luciana Correia. E o mais bacana de tudo isso é que a Luciana mandou um áudio aqui pra gente, que eu vou passar pra vocês agora. Oi, pessoal do Historiante. Quem tá falando aqui é a Luciana, do Rio de Janeiro. Comecei a acompanhar o canal lá por volta de julho, né, no meio da pandemia. Já me tornei apoiadora, sou muito fã, sigo nas redes e recomendo muito para todo mundo que quer aprofundar os conhecimentos em história, assuntos atuais. Os debates são sempre excelentes e vocês estão de parabéns, tá? Um beijo aí para todos. Tchau. Valeu, Luciana Correia. Eu quero mandar um abraço para Luciana e para todos os cariocas e as cariocas. O Rio de Janeiro, minha gente, eu sempre que vou ao Rio eu fico todo amolecido, porque é um encantamento de cidade, de beleza, de cultura, de gente. Eu acredito, tá, Luciana, que vocês vão se superar, que vocês vão vencer aí esses problemas terríveis que vocês tiveram aí com esse
prefeito que, graças a Deus, está indo embora. Eu acredito que vocês vão se unir em diversas instâncias e vão mostrar pro Brasil que o Rio de Janeiro vai ser sempre lindo. Isso aí, então um grande abraço, Luciana, do Rio São Francisco para o Rio de Janeiro. Conexão. Das Carrancas para o Corcovado. Isso aí, se sinta afetuosamente abraçada por nós. Posso cantar? Pode. Copacabana, princesinha do mar. Luciana, você acabou de descobrir duas coisas. Eu sou desafinado e sou jurássico. Essa música é dos anos 50, 60. Mas tudo bem. Como é que o João Gilberto fala? Se você disser que eu sou desafino, que eu desafino, amor. Ok, então é isso. Grande abraço, Luciana. A casa é sua, tá? Toma aqui uma chave, uma cópia da chave, entre quando quiser e se aproxime, porque hoje é dia de bater um papo sobre a geopolítica na Latinoamérica. E vamos lá, que o papo tá bacana. Os episódios sobre a geopolítica na Latinoamérica são sempre momentos de muito aprendizado e debates deliciosos. Em diversos momentos, levantamos a bandeira do conhecimento sobre nossas raízes latino-americanas e hoje não será diferente. Vamos passar por 3 países e compreender suas realidades: Argentina, Venezuela e Bolívia. Começando pela Argentina. No dia 19 de outubro, a Argentina superou 1 milhão de contágios por Covid-19, contando de março até o dia 19, com mais de 26 mil mortos. Apesar das medidas restritivas impostas pelo governo para frear a propagação do vírus no país de 44 milhões de habitantes. Uma outra notícia: o Senado argentino aprovou um imposto sobre a riqueza na tarde do dia 5 de dezembro, que irá impor uma taxa única às pessoas com grandes fortunas pessoais, à medida que o governo da nação endividada tenta aumentar a receita duramente atingida pela pandemia do coronavírus. Os senadores aprovaram a chamada Lei de Solidariedade e Contribuição Extraordinária com 42 votos a favor e 26 contra, segundo informou o Senado em sua conta oficial no Twitter. A legislação estipula um imposto único de menos 2% sobre pessoas físicas cujos patrimônios superam 200 milhões de pesos, no caso 2,45 milhões de dólares americanos. Se estima que a arrecadação alcançaria quase 12 mil pessoas, o que arrecadaria cerca de 3,7 bilhões de dólares. A Argentina é a terceira maior economia da América Latina, caminha para o seu 3º ano de recessão, com alta inflação e um aumento acentuado da pobreza. O vírus já infectou aí quase 1.500.000 pessoas lá na Argentina e já levou a mais de 40 mil óbitos. E uma terceira informação: o projeto de lei para tornar o aborto um procedimento legal na Argentina está sendo votado nessa quinta-feira, hoje, né, dia 10, pela Câmara dos Deputados. A PL foi apresentada pelo Alberto Fernandes, o presidente, em novembro de 2020, mês passado. Está em votação, ainda não temos o resultado, então enquanto a gente está gravando aqui, possivelmente essa lei vai estar sendo votada lá para aceitar ou para negar. Vamos pegar nosso avião, vamos para Bolívia agora. No dia 11 de novembro, nós completamos um ano dos massacres que aconteceram lá em La Paz. Esses massacres eles aconteceram logo na ocasião do golpe que foi dado lá na Bolívia, que destituiu o presidente eleito Evo Morales, que a gente já comentou aqui, né, que teve a eleição e que acusaram que ele tinha fraudado a eleição, mas no final das contas passou a régua, bateu, fez os cálculos, descobriu que não teve fraude nenhuma e agora o seu sucessor foi eleito, o Arce. No dia 11 de novembro de 2019 aconteceram os massacres lá em La Paz, que aconteceram nas proximidades de Los Almendros, Los Rosales, El Pedregal, Ovejurro, entre outros. Os massacres eles foram brutais e eles foram fruto de uma repressão ao povo que estava indo nas ruas, e a força policial foi lá e reprimiu eles. Esses massacres eles tiraram muitas vidas, e um segundo massacre, uma segunda onda aconteceu em 15 de novembro nos municípios de Sacaba e Cochabamba, onde 12 pessoas morreram e 125 ficaram feridas após a repressão policial e militar. E uma terceira onda ocorreu na cidade de Sencata, El Alto, em 19 de novembro, onde outra operação policial militar matou 10 pessoas e deixou dezenas feridas. Esses massacres eles foram respostas à mobilização popular nas ruas que criticava o golpe e a destituição de Evo Morales. Completando um ano, hoje a gente faz uma reflexão sobre aquilo que aconteceu
aconteceu sob o golpe que foi instituído na Bolívia. A crise política e social pós-eleitoral de 2019 foi fundada numa suposta fraude sustentada pela Organização dos Estados Americanos e desencadeou protestos que se intensificaram em todo o país após a renúncia de Evo Morales. Na quinta-feira, dia 3, a Bolívia propôs à comunidade internacional a mobilização de fontes de financiamento e o cancelamento da dívida externa para enfrentar a crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19, que no caso do país se soma a outros fatores internos. A Bolívia está propondo não pagar a dívida estrangeira. A Arce, que é o herdeiro político do ex-presidente Evo Morales, já havia manifestado em setembro, durante a campanha eleitoral, a ideia de não pagar a dívida externa. E o seu ministro da Economia, Marcelo Montenegro, disse em meados do mês passado que o governo administrará a suspensão temporária do pagamento de sua dívida. Em 30 de abril deste ano, a dívida externa pública alcançava 11,6 bilhões de dólares, 27,3% do PIB, segundo dados divulgados pelo Banco Central da Bolívia. Agora vamos pegar mais uma vez nosso aviãozinho e vamos para a Venezuela. Maduro vence eleições parlamentares na Venezuela. Pelo menos 18 países não reconheceram os resultados divulgados pela ditadura, dentre eles o Brasil. Eu não vou usar o termo ditadura não, tá na matéria que tá assinada aqui pela Silvia Colombo lá na Folha. Vamos falar sobre o governo do Maduro, tá? Pelo menos 18 países manifestaram que não reconhecem o resultado das eleições parlamentares realizadas no último domingo, dia 6, na Venezuela. Aproximadamente 5,2 milhões de pessoas votaram, o que representa cerca de 31% dos eleitores. No caso, uma abstenção alta e o boicote da oposição foram responsáveis por esse número tão baixo. A aliança que apoia o presidente Nicolás Maduro obteve 67,7% dos votos. A oposição fez uma consulta popular, na qual pergunta aos venezuelanos se eles aceitam ou rejeitam a votação. O fato é que o Maduro e o chavismo conseguiram recuperar aí o seu espaço nessas eleições, demonstrando mais uma vez, né, que após a apuração dos votos, a grande maioria das pessoas que foram até as urnas votaram a favor da manutenção de Maduro e a favor da manutenção do partido de Maduro no poder. A Assembleia Nacional, até então, porque a votação foi direcionada à Assembleia Nacional, era liderada por Juan Guaidó e é o único poder que não está sob o comando de Nicolás Maduro. No caso, agora vai passar a ser comandada em sua maioria pelo Nicolás Maduro ou pelos apoiadores de Nicolás Maduro. Além das 167 cadeiras já existentes, foram criadas mais 110 vagas pelo CNE, elevando a 277 o número de deputados que serão eleitos com posse prevista para o dia 5 de janeiro de 2021. Os candidatos à Assembleia Nacional são eleitos por dois sistemas, voto nominal e voto por lista. A maior parte da oposição, que é liderada por Juan Guaidó, não participou dessas eleições, alegando que haveria fraudes. O fato é que Nicolás Maduro venceu, o partido dele venceu e nessas eleições parlamentares, apesar do alto nível de abstenção, nós tivemos resultados e acredito eu que a Organização dos Estados Americanos vai dizer alguma coisa, né? Mas a gente já espera que a manifestação seja sempre contrária ao Nicolás Maduro. O chanceler brasileiro Ernesto Araújo, ele tinha chamado essas eleições de farsa eleitoral no Twitter. Também por meio do Ministério das Relações Exteriores, a Colômbia afirmou que desconhecerá os resultados da eleição e estimulará a comunidade internacional a apoiar o povo venezuelano na recuperação da democracia. A baixa presença dos eleitores no pleito ocorre em meio à pandemia de Covid-19 e há uma desconfiança generalizada sobre a classe política. A votação foi boicotada pela maioria das siglas e lideranças opositoras, incluindo aí o Juan Guaidó, que disse que a fraude foi consumada, a rejeição majoritária do povo da Venezuela é evidente, a maioria da Venezuela deu as costas a Maduro e a sua fraude. É inegável que o clima na Venezuela esteja pegando fogo, principalmente pelo fato de que nem posição nem oposição participam do jogo democrático de forma a manter a alternância de poder. Eu não estou criticando aqui a manutenção do Nicolás Maduro, é uma coisa para se pensar. O que é que a gente quer com a democracia? Mas se uma oposição permanece com o pé batido, dizendo que não participa do jogo democrático e só aceita resultado se for a sua vitória, então a gente tem um problema, porque se de um lado não se aceita a vitória, do outro não se aceita a derrota, e a gente entra numa espiral que entrou o Brasil nas eleições que culminaram com a segunda eleição de Dilma Rousseff, uma oposição que não quis aceitar a manutenção do jogo democrático, alegando fraude ou alegando qualquer outra coisa para quebrar esse jogo democrático. Bom, gente, Argentina, Bolívia, Venezuela, temos aí o prato feito. O que é que vocês querem dizer pra gente?
Nessa questão da Venezuela, a questão até do Capriles, né, que é um dos líderes da direita, que ele já exaltou, né, a oposição a Nicolás Maduro para encerrar essa questão e partirem para outras vias políticas, porque não dá para ficar mantendo Juan Guaidó, que Juan Guaidó nada mais nada menos que uma marionete dos Estados Unidos, isso aí todo mundo já sabe disso. Tanto que até em outros locais é bom terem cuidado, tipo, por exemplo, temos aqui no Brasil o Vasco que não tem presidente. Aí é capaz de Juan Guaidó saber, eita, o Vasco não tem presidente, e se autodeclarar presidente do Vasco, porque ele tem um apoio de 18 países apoiam ele. Aí tem a eleição, a oposição não participa, aí realmente fica essa complicação nesse jogo político venezuelano, porque nenhuma das duas forças parecem chegar a um consenso realmente de como reverter os problemas venezuelanos. É tanto que Maduro ele quer criar um sistema de isenção fiscal para atrair empresas, para tentar reverter a situação econômica venezuelana. Lembrando que a situação venezuelana tem problemas relacionados tanto ao valor do petróleo, que é a principal commodity venezuelana, como também o próprio bloqueio dos Estados Unidos, que é o mesmo tipo de castigo ou de violência econômica que é praticada contra Cuba, que é aquele do embargo econômico. Mas voltando mais para o sul aqui da América do Sul, na questão da Argentina, esses dois pontos abordados pelo professor Pablo são dois pontos bem interessantes, que é a questão da legalização do aborto, que hoje, nós estamos gravando hoje, né, 10 de dezembro, e o Congresso argentino está colocando em pauta esse projeto, que é algo que já demonstra um avanço já que a América Latina viveu um período aí de políticas de extrema direita que queriam praticamente transformar uma América Latina totalmente cristã, conservadora, e tentando extirpar tudo que fosse contrário, ou seja, tentando praticamente instaurar ditaduras de direita com aquele discurso, entre aspas, discurso de defender a moral cristã, que não é defendendo moral cristã nenhuma. Esses grupos de extrema-direita da América Latina estão a fim apenas de defender o próprio interesse, que é o poder. E aí eles se apoiam exatamente nessa ligação junto a grupos religiosos que têm tido um poder muito grande frente às massas, frente à população, e dessa forma conseguem fazer esse elo política, religião, população, que infelizmente sempre dá merda quando a gente vê que acontece essas situações. Eu acho que Pablo até vai editar, né? Vai tirar essa palavrinha que eu disse, né? Ele vai botar um pi, mas... Não, vai rolar aí, cara. Aqui é freestyle, aqui é old school. Aqui não tem censura, não. Aqui a gente não trai o movimento, não. Mas a Argentina tá dando mais esse avanço com relação à taxação das grandes fortunas. E no Brasil tem aqueles defensores, né, de rico. Pessoal que é pobre de direita. E aí fica dizendo, vão taxar as grandes fortunas na Argentina. Não pode ocorrer isso no Brasil, porque não pode taxar as grandes fortunas. O que é que eu vou fazer da minha vida? E é aquele cidadão ali que depende da sua própria mão de obra ali para sobreviver, que não tem R$1 no banco. E aí fica preocupado com taxação de grandes fortunas. Gente, taxar grandes fortunas, isso aí não é castigo, não. Isso aí é estorno, viu? Não se preocupe com taxação de grandes fortunas, não, que isso é estorno para a população. Um estorno até pequeno, para o que muitas vezes ocorre com essas grandes empresas com relação à precarização de emprego, apoio a governos aí que vão só massacrar a população trabalhadora. Não fiquem preocupados com o rico, não. Rico não se preocupa com o pobre, não. Botem isso na cabeça, beleza? E aqui só encerrando aqui com a questão boliviana, né? Que a Bolívia, ela tá passando por esses problemas de crise econômica, como todo o planeta, por causa da pandemia do Covid. E essa questão exatamente de não pagar a dívida externa, isso daí já foi um recurso que já foi tentado por algumas nações, porque seriam uma forma de tentar dar aquela sobrevida, aquela respiração para os governos, para conseguir investir em áreas sociais. Porque é outra coisa que tem que ocorrer depois dessa pandemia, principalmente em países em vias de desenvolvimento, principalmente como na América Latina, é um investimento público. Não esqueçam de investimento privado, que investimento privado vai fazer o país expandir, crescer, se expandir, vai gerar emprego. Não vai não, gente. Empresas, quando eles chegam em países
países que estão em crescimento, como os países da América Latina, eles só querem lucrar. Eles não querem saber do crescimento econômico do país, não. Se a economia for crescer, vai ter que crescer e gerar renda para o meu bolso, do rico. Mas, infelizmente, estamos vendo que a América Latina está abrindo os olhos para essa questão dessa exploração contra trabalhadores, e esse negócio de ficar se curvando o tempo todo para os Estados Unidos não dá certo, mas, infelizmente, o Brasil parece que botou aquela venda de burro, que faz com que o burro só olhe para frente quando está levando a carroça. Infelizmente, brasileiro parece que está usando aquilo ali. Estamos aí com os resultados que aconteceram nas eleições municipais, com resultados que demonstram somente a volta novamente do poder político para aquilo que todo mundo diz que não gosta, que é o centrão, que são os partidos fisiológicos. Mas vamos agora passar a palavra aqui à frente. Vamos passar a palavra aqui para o nosso grande professor Márcio Fabiano, esse aristocrata que entende tudo de questões da política e da economia latino-americana. Vai, Márcio, arrocha, vai na piseira. Você hoje está sensacional. Você tá tomando a vacina antes de todo mundo, Kleber? Você tá tomando a Sputnik, porque você hoje tá com o seu humor ferino. Queridos e queridas, seguidores e seguidoras, apoiadores e apoiadoras, nós estudamos muito, inclusive Pablo roubou minha cola. Eu estou aqui denunciando que professor Pablo pegou coisas da minha colinha sobre a Argentina. Mas vamos lá. Transmissão de pensamento, cara. Eu queria começar justamente por onde você terminou, Kleber, sobre essa taxação sobre as grandes fortunas. Quando eu li isso, que isso já foi aprovado, que isso está sendo normatizado na Argentina, cara, eu não vou mentir não, eu fiquei meio que emocionado. Eu disse, gente, por que é que a gente não consegue fazer isso aqui no Brasil? Vamos fazer umas contas? O imposto sobre a grande fortuna tem como base a partir de 200 milhões de pesos, que, convertendo aí para real, dá 13 milhões de reais. E existe lá uma tabela, né? Eles têm umas normas que vão de 2 a 3,5%. Ou seja, se você é argentino e tem 200 milhões de pesos como fortuna, com o imposto, você pode ser taxado com 2%. Gente, 200 milhões, 2% de 200 milhões são 2 milhões. Não é isso? 200%, 200 milhões, 10% são 20, né? 1% são 2 milhões, 2% seriam 4 milhões de pesos. Isso, se fosse em reais, daria mais ou menos, quem tem 13 milhões de reais, daria 260 mil, variando aí de 260 mil reais a 400 mil reais. Se eu tiver feito a conta errada, não se preocupe, historiantes, vocês vão na calculadora e refazem. Mas o que eu quero aqui é falar do valor simbólico disso. Quem tem 13 milhões de reais como fortuna, esse valor de entre 260 a 400 e alguma coisa, não diminui a fortuna dele. O que é que os argentinos querem fazer com isso? Eles já sabem, óbvio, né? Eles precisam ter isso como estatística, como números, tem isso como os dados. Eles sabem que tem 12 mil pessoas que serão taxadas. Gente, são 12 mil pessoas. 12 mil pessoas não é o menor bairro aqui de Juazeiro ou de Petrolina, de onde nós estamos falando. Na Argentina toda, tem 12 mil super privilegiados que tem mais de 200 milhões de pesos como fortuna na conta, patrimônio, em paraísos fiscais, o que quer que seja. A expectativa do governo, né, do Ministério da Economia argentino, é de arrecadar 3 bilhões e meio de dólares que serão totalmente plano do governo argentino, utilizados em planos produtivos e de saúde, em especial no combate à pandemia, que, como Pablo, meu querido colega, já falou aqui, já levou 40 mil argentinos, né? 40 mil argentinos que já desencarnaram sob o efeito da pandemia. Muito bem, um outro número importante para reflexão. A Argentina hoje tem 44% de sua população, ou seja, 18 milhões de los hermanos e los hermanas, certo? Que não conseguem obter
no mês o suficiente para viver com dignidade. Ou seja, pessoas que estão pobres, muito pobres ou abaixo da linha da pobreza. Inclusive, eu vi diversas matérias, né, quando Maradona faleceu, falando até que o lugar onde ele nasceu lá, a vila, eu não me lembro mais o nome, que não mudou muita coisa. Eu queria dizer o seguinte, eu estou muito curioso, eu estou um observador, podem acreditar sobre essa questão da taxação das grandes fortunas na Argentina. Primeiro, quando eu estive em Buenos Aires, me chamou muita atenção. Havia muitos mendigos, principalmente ali na região da Casa Rosada, da Catedral, que ficam ali todos perto, havia muitos mendigos. Eu não fui abordado por nenhum. Os mendigos estavam na deles, as pessoas iam lá e levavam alguma coisa, etc. Mas não é, a gente vê mendigos na rua, não é legal em qualquer país do mundo. Gente é gente, seja onde for. Quero aqui dizer o seguinte, esse debate sobre o aborto na Argentina é primordial para o avanço das políticas de saúde pública da mulher. Esse é um avanço para as mulheres argentinas, não é? Para que elas possam ter acesso. E vocês aí, eu não vou ser repetitivo, já citaram, né, que infelizmente no Brasil esse debate não vai à frente com clareza, com esclarecimento, com dados reais sobre a saúde da mulher, que é ela quem decide o que fazer com o seu corpo, por causa da intolerância religiosa e por causa do uso da religião, do conservadorismo, do uso equivocado da palavra de Deus por partidos políticos que tentam enganar a população, que naturalmente não tem acesso nem a uma saúde pública de qualidade, quanto mais à informação. E para encerrar de Los Hermanos, quero dizer que me chamou muita atenção porque nossos hermanos argentinos, vocês sabem que eu não falo portunhol, depois eu vou, no final do programa, eu falo sobre o portunhol, é um mico, não vá para a América Latina sem um mínimo de espanhol. A Argentina já se comprometeu com os principais fabricantes do mundo que estão fabricando a vacina. Atenção, Brasília! Que oração vamos fazer aqui? Já que nós estamos sendo investigados, provavelmente também... Somos detratores. Diga aí, Pablo. Em Brasília... 17h35. Atenção, Brasília, você que nos ouve e nos espiona. Na Argentina, o governo já fez acordo para adquirir 47 milhões de doses com a AstraZeneca. Eu adoro esses nomes de laboratório. AstraZeneca, né? Parece, sei lá, uma coisa ficção científica. E mais 25 milhões de doses da Sputnik 5 do Instituto Gamaleya. Essas doses já garantem, são suficientes para vacinar 60% da população. Você, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, que pense muito bem antes de fazer uma piada com Los Hermanos. Eles taxaram as grandes fortunas, eles estão fazendo debates relevantes no Congresso e eles já estão com 60% da população garantida com a vacina contra o Covid. Temos muito que aprender. Sobre a Bolívia, eu anotei uma coisa muito interessante que o presidente Luiz Arce, ele falou em entrevista ao El País que ele quer voar sozinho. E segundo constam os jornalistas políticos, os observadores políticos da Bolívia, ele quer distância do Evo Morales. Mas ele falou uma coisa muito interessante, viu, que eu anotei, abre aspas, não teremos problemas com os ricos, desde que paguem impostos. Gente, eu sinceramente, amanhã eu pego meu passaporte e vou descer de Kombi, de carona, de bicicleta, de patins para Los Hermanos, porque um presidente que diz isso, não queremos problemas com os ricos, desde que paguem impostos, já abre, mesmo que sob retórica, uma esperança de que haja uma maior igualdade nesse país que é tão pobre, que é tão... A Bolívia é um país culturalmente riquíssimo, nós devemos muito à Bolívia, mas é sempre o último, né? Lembrando, é o último em tudo. Lembrando que o Luiz Arce, Pablo e Kleber, ele foi ministro da
economia de Evo Morales. Evo Morales, todo mundo sabe que voltou, né, em grande estilo, lá uma multidão esperando ele. Vamos ver como é que ele vai conduzir aí com equilíbrio essas questões tão importantes. E Luiz Arce, eu preciso destacar aqui, viu? Ele não quer pagar a dívida externa. Você falou, não foi, Pablo? Ele não quer. Eles defendem a ideia do boicote. Exato. Na verdade, ele não quer nem assim boicotar de cara. Ele quer, vamos conversar. Exatamente. Eu não quero pagar durante um tempo. Vamos aqui negociar aqui e tal, sei o quê. Como, na verdade, o Brasil ele deixou de pagar porque ele quitou, de fato, né? Exato. O Lula zerou a dívida. Fazendo acordos também, pedindo descontos. É só você pesquisar aí e você encontra todas as informações sobre isso, né? Mas de qualquer forma foi uma... Gente, é isso que é importante. Foi uma decisão de governo. Nós estamos aqui passando as informações, mas nós queremos que vocês reflitam que isso são decisões de governo. E governos são eleitos por nós. E por último, falando de Venezuela, eu vou ser sincero, muito sincero, eu nunca gostei muito do Nicolás Maduro. Porque pra mim, Nicolás Maduro ou Verde, eu ando meio desconfiado com ele. Mas eu quero encerrar esse debate com as informações sobre 3 países, trazendo aqui uma pulga atrás da orelha. Vocês reparem, tanto Argentina, quanto Bolívia, quanto Venezuela, que Pablo e Kleber trouxeram informações aí muito interessantes, a questão é uma só. A questão é divisão de riquezas. Por que é que os Estados Unidos estão de olho na Venezuela? Não é por causa das belas praias venezuelanas, né, do Caribe, não. Tá de olho na Venezuela porque lá tem muito petróleo ainda. Agora eu pergunto a vocês, por que um país com petróleo tem gente passando fome? Foi outra coisa que eu encontrei em Buenos Aires. Muitos refugiados venezuelanos. Encontrei Buenos Aires e, para surpresa e espanto meus, encontrei refugiados venezuelanos em Recife, capital do Pernambuco, em fevereiro do ano passado. Me deu uma tristeza imensa. Uma senhora com 3 crianças falando: sou venezuelana, preciso comer, pedindo. Gente, eu fiquei pensando de onde esta mulher veio, como ela chegou aqui. Uma pessoa que sai com seus filhos do seu país, atravessando lá o Caribe, vindo chegar na capital pernambucana, tá desesperada, deve ter uma saudade enorme em seu coração da sua terra. Nós realmente precisamos mudar o nosso coração, o nosso cérebro para empatia. Mãe é mãe em qualquer lugar, todas as mães querem cuidar de seus filhos. Volto a dizer, vamos refletir sobre distribuição de riquezas na América Latina? Agora, essa questão é muito difícil, muito complicada, porque se a gente for pegar a história desses países, dos 3 países que nós estamos falando hoje, né, a gente vai ter algumas coisas em paralelo. Não são iguais, porque cada espaço e cada tempo tem suas próprias dinâmicas e seus próprios personagens, mas nós podemos fazer alguns paralelos, traçar alguns paralelos na história desses 3 países. Por exemplo, foram 3 países que passaram por ditaduras, só que em momentos diferentes. A Venezuela, por exemplo, ela vai passar por um processo que a gente chama de ditaduras andinas. São algumas ditaduras que vão se estabelecer no início do século XX. E aí você vai ter ali, por volta do ano de 1908 a meados de 1931 e tal, mais ou menos por ali. Mas não chega a passar da década de 40. Nós vamos ter aquilo que nós chamamos de ditaduras andinas. Aí a gente vai ter, por exemplo, o governo do general Cipriano Castro, do Juan Vicente Gomes. Entremeado aí, a gente vai ter um presidente constitucional que é o Juan Bautista Pérez, que governou de 29 a 31, mas basicamente essas ditaduras andinas elas vão permear aí até mais ou menos a década de 40. Por exemplo, o general Isaías Medina Angarita, ele vai tomar o poder de um presidente que tinha sido eleito constitucionalmente, que era o progressista Eleazar Lopes Contreras, né? Então, a gente vai ter aí uma série de ditaduras que a gente chama de ditaduras andinas na Venezuela. E a consolidação democrática é uma consolidação que coloca no poder 2 grupos políticos ligados à burguesia venezuelana, às classes dominantes venezuelanas, né? Baseadas aí na descoberta do petróleo e na exploração do petróleo. E esse jogo de posição e oposição entre as classes dominantes, ela vai durar até aquilo que nós chamamos de a Quinta República. A Quinta República ela vai começar entre 99
2009 e 2004, que aí você vai ter o governo de Hugo Chávez. Aí a gente já chama de a Quinta República. Na Argentina, a gente também vai ter um processo ditatorial, só que o processo ditatorial da Argentina é entre 76 e 83. A gente vai ter o Jorge Rafael Videla e o Leopoldo Galtieri, que vão ser os dois, enfim, ditadores do período. Uma ditadura militar que vai vir de encontro a um pensamento populista, uma vertente populista que já existe na Argentina, que é o peronismo, né, do Juan Perón, que vai governar de 46 a 55 e vai ter toda aquela coisa do estado de bem-estar social, uma economia voltada para as classes trabalhadoras, algo semelhante, mas não igual, um paralelo do nosso Vargas aqui durante esse período, né? Então a gente vai ter Perón na Argentina, Vargas aqui no Brasil. E a ditadura ela vai chegar no momento onde a gente vai passar por algumas tensões, o Perón já não é mais presidente, de 55 a 76 a gente vai ter certa instabilidade política, e aí o golpe vai vir em 76 e vai durar até 83, quando a gente vai ter o retorno da democracia na Argentina. Na Bolívia, a gente também vai ter um processo ditatorial. O processo ditatorial na Bolívia vai acontecer em 64 e em 1980. Serão dois momentos onde o golpe vai acontecer na Bolívia. Entre 64 e 82, a política boliviana vai ser marcada por esses governos militares. Em 66, o René Barrientos foi eleito presidente como civil, só que ele era comandado pelos militares. Ele era uma espécie de fantoche nas mãos dos militares. Quando Barrientos morreu, em 71, um golpe derrubou o governo constitucional, instaurou uma ditadura, e em 1980, outro golpe foi dado, com mais brutalidade ainda. É como se fosse um golpe dentro do golpe. E a democracia ela só seria restaurada em 82. Então a gente vai ter a dominação ditatorial nesses três países em momentos diferentes, mas a gente também vai ter classes políticas ligadas às classes economicamente dominantes. E é daí que eu fiz esse retorno, toda essa volta toda, para provocar vocês no seguinte aspecto: como países com um passado desse, como países que ainda são dominados economicamente por esses grupos familiares de anos e décadas atrás, como a gente vai conseguir, ou esses políticos vão conseguir fazer esse processo de taxação de grandes fortunas e manter, não é só taxar, porque taxar eu acho que é até fácil, mas manter o jogo democrático. Como fazer isso? A gente sabe que aqui no Brasil deu errado, deu ruim, né? Mas vamos pensar, seria possível, existe um cenário possível pra gente pensar, pô, taxa grandes fortunas, não acontece nada. Na Venezuela existe um evento chamado Massacre de Ponte Laguno, que virou até documentário, que é interessante que as pessoas conheçam. Como essa oposição venezuelana, ela não é uma oposição, nossa, eles querem libertar os venezuelanos. Não se trata disso. E mais uma vez, é hora de agora, como professor, lembrar o seguinte: gente, na história não existem bandidos e mocinhos, existem grupos com interesses, personagens com interesses, que vão agir de acordo com seus interesses. Então, essa oposição venezuelana, ela já tá de olho nessa queda do chavismo, da queda de governos populistas e populares, porque eles mexem no status quo. E quando você mexe no status quo de grupos dominantes, aí o negócio dá errado, aí vem golpe, vem essas coisas aí que a gente já sabe, né? Mas vamos lá. Existe um cenário possível de manutenção da democracia após a taxação de grandes fortunas? Com certeza. Daria para continuar, manter essa questão da democracia, as questões democráticas, manter a democracia com taxação de grandes fortunas, com uma mobilização popular mais ampla, neste sentido. Isso, no Brasil, ainda parece que vai demorar mais um pouco, porque aqui a consciência social ainda é muito ínfima, é algo que o povo ainda não consegue pensar que é povo, que é pobre. O pobre muitas vezes pensa que é rico, que é classe média, e não é. E infelizmente, tendo essa ideia em mente, infelizmente no Brasil, essa questão ainda de taxação de grandes fortunas, de ter, digamos, voltar algumas das antigas leis que defendiam a classe trabalhadora, isso parece que cada vez mais distante do nosso alcance. Está havendo uma mobilização maior, popular? Está, realmente está. Muitas pessoas na sociedade estão, digamos, abrindo os olhos, mas ainda não são muitos, não é uma quantidade suficiente para fazer uma grande mobilização social em nosso país. E diante de um povo que ainda, infelizmente, está muito passivo, a nossa classe política, ela, infelizmente, ainda não se vê ameaçada e acaba decidindo muitas vezes fazer as coisas só visando privilegiar grupos econômicos,
famílias que detêm o poder há muito tempo, e isso vai fazendo com que cada vez mais essa desigualdade social se torne cada vez maior em nosso país. Como eu já disse anteriormente, na América Latina, outros países já estão tomando consciência que como é nocivo manter essa desigualdade, já estão abrindo os olhos para isso, fazem modificações políticas, exigem melhorias em determinadas áreas. Temos aí os movimentos que ocorrem no Chile, modificações no cenário político na Argentina, na Bolívia, e o Brasil não. O Brasil ainda continua naquela maresia, levando ali na chamada maciota, ou seja, só levando ali, empurrando com a barriga. E enquanto isso, as dificuldades sociais só aumentam, estão se tornando cada vez mais dramáticas. E no Brasil está caminhando para chegar um momento em que o trabalhador, a classe trabalhadora, vai ficar esmagado diante dessa situação tão desesperadora, sem direitos trabalhistas, sem renda, sem trabalho e com a classe política cada vez mais ostentando. E nós vamos ver muito disso a partir agora de 2021, que acaba o auxílio emergencial, a fila do Bolsa Família só aumenta, já passou de 1 milhão de pessoas a fila de espera para o Bolsa Família, e o governo está preocupado mais em querer mudar o nome do Bolsa Família para Renda Brasil, sem nenhuma estrutura, e o presidente está mais se importando em fazer exposição de roupa no Congresso. Agora, interessante que aquelas roupas que ele expôs aquilo ali no Congresso... é ridículo, velho. Aquilo ali é uma coisa tão brega, tão... Mas teve uma apoiadora que disse que, uma apoiadora do Bolsonaro que disse que temos que olhar aquilo ali com olhos diferentes. E aí eu peguei, abri a foto e olhei assim com olhos diferentes. E aí eu disse, realmente isso aqui é legal, porque o manequim tá sem cabeça, entendeu? Tô ligado, vamos decepar. Eu acho que dá sim, Pablo. Concordo aí com o que Kleber falou e acrescento mais alguma coisa. Repare que esse tá acontecendo, eu não diria um efeito dominó, mas os ventos estão soprando para outro lado, né? Para outros lados também, né? O Chile está fervendo, a Guatemala também estão havendo vários protestos para a saída do presidente guatemalteco lá por questões deles, e nós precisamos entender uma coisa, aí eu volto a dizer, né? Com a tecnologia, e embora estejamos em período de pandemia, mas a tecnologia tem forçado muito pessoas a tomarem decisões, a manifestarem suas expressões. Eu preciso dizer que eu particularmente tenho um pé no chão, não vai ser uma coisa que vamos ver tudo resolvido em 2021, não. Essa pressão precisa continuar, nós precisamos ver como é que vão se configurar as eleições presidenciais nesses principais países da América Latina. Nós temos uma questão muito importante que já está sendo debatida, certo? Com seriedade. Por sorte, nós temos lá como a Michelle Bachelet é a do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, né? Para a nossa sorte, e quando eu falo a nossa sorte, eu falo do Brasil e da América Latina toda. A Michelle Bachelet, que foi presidente do Chile, ela já está pressionando, levando relatórios à ONU e pedindo compromisso dos presidentes aqui da América Latina para com os acordos com a OMS, já visando a vacinação contra o Covid-19, não é? Nós sabemos, basta você buscar as notícias, que os países mais ricos do mundo vão ser os primeiros a serem vacinados. Aí não tem chance, não tem choro nem vela. Depois nós precisaremos saber como nós vamos nos enquadrar nessa planilha de Excel da OMS e que seja lá como for. Evidentemente que alguns países mais desenvolvidos, né, a Alemanha tem sinalizado muito sobre isso, falando que é importante que todos sejam vacinados, porque senão não resolve a pandemia. A própria China tem sinalizado de que pretende contribuir para isso. Então eu acredito que sim, acho que vão vir ventos aí diferentes, com mais liberalidade, com mais projetos de igualdade para os diversos países, e eu torço muito para que a gente se enxergue. Eu já falei aqui, não nesse podcast, mas em outros podcasts sobre a América Latina, que nós brasileiros vamos botar o pezinho no chão.
gente não se sente latino, né? A gente se sente Miami, não é? A gente se sente Miami, Nova York, Paris. Isso não existe, gente, tá? Aí sabe o que é que acontece? Eles também não dão muita ousadia a gente, não. Eles estão lá com resolvendo seus problemas. Márcio, a classe média acha que é rica e a classe rica acha que é norte-americana aqui no Brasil. Não rola, gente. Pezinho no chão, não rola. Tem que passar pelo consulado. Tem meio mundo de coisa. Vamos ser mais los hermanos, porque estão aqui do nosso lado. Aí a gente fica desprezando o Paraguai, desprezando os demais países, e esses países aí estão, mesmo com tantos problemas, evoluindo. Esse é um outro programa que nós vamos gravar em breve. Só quero falar o seguinte: observem nas plataformas de streaming a quantidade de filmes, documentários e projetos culturais produzidos em língua espanhola pela América Latina. Vocês se liguem. Miami é muito longe, é muito bonita, eu conheço Miami, é um pouco cara. Se liguem. Vamos olhar para quem está do nosso lado. É mais perto pedir açúcar, né, ali no Paraguai, do que sugar nos Estados Unidos. Eu também não fico na trincheira querendo matar meus brothers americanos, não. Mas a gente precisa realmente conhecer o nosso quintal, o nosso terreiro, o nosso bairro, né? Nós precisamos nos conhecer como América Latina. Eu acho que Bacurau ilustra muito bem essa coisa da nossa ideia de que... A gente fala nossa, mas a gente aqui não comunga com isso não, tá? Mas a ideia de boa parte de brasileiros é de se associar aos norte-americanos, aos europeus. O Bacurau mostra muito bem isso, quando aquele casal do Sudeste vai estar lá conversando com os europeus na mesa, né? E se você não assistiu o Bacurau, desculpa, mas eu vou dar um spoiler. Eles estão falando lá com os europeus, aí eles dizem, os europeus dizem, vocês não sentem remorso não, o que é que vocês estão fazendo? Por que vocês estão fazendo isso? Aí eles, não, é porque a gente é mais como vocês. Os dois lá do Sudeste falando para os europeus, para os americanos, enfim. E eles começam a rir, né? Diz, como assim você é como a gente? Claro que não, olha o tamanho do seu nariz, olha o tamanho da sua boca. E começam a, né, tirar onda, porque aqueles pretensos paulistas, sei lá, cariocas, o pessoal do Sudeste queria se parecer com os estrangeiros, mas eles diziam, sai dessa, olha só pra você é mais como eles do que como nós. Então a gente de certo modo a gente sofre desse complexo. Boa parte da classe média alta, enfim, sofre desse complexo de vira-lata de que aquilo que é de fora é mais legal, mais bacana do que aquilo que nós temos por aqui. Então é meio nessa pegada. Pinga Fogo, do Márcio. Márcio, tem Pinga Fogo hoje? Temos sim, para mi hermano Kleberlito. Camarada. Camarada. Eu não me dou bem com a palavra camarada, Kleber. Deixa eu lhe chamar de hermano, tá? Pelo menos aí na conjuntura astral. Não, vou chamar de hermano e assim quiser. Depois vocês editem. Chamo de cucaracho. Cucaracho. Kleber, meu querido coração, quando, hipoteticamente, a Revolução Vermelha tomar conta do Brasil, acredito que no ano 3876, certo? Se por acaso eu tiver reencarnado no Brasil de novo, e você também, e nós nos reconhecermos na rua, e você diz, tá vendo? Demorou 2000 e não sei quantos anos, mas a revolução chegou, né? Você cantando essas músicas aí em russo, com sua camisa do Putin, do Che Guevara, você vai me mandar para o exílio aonde? Na Argentina, no Chile, na Colômbia, eu vou ter direito à escolha? E se você se converter para o lado vermelho da força, você pode se tornar até o embaixador da grande causa vermelha latino-americana. Você pode ser um representante, já que você, Márcio, é uma pessoa com essa eloquência, com a fala muito bonita, e pode ser utilizado como uma ferramenta, um instrumento de divulgação da palavra do grande Lênin, do grande
grande Marx. Mas se você não se converter, meu filho, acho que tem um local muito bom na Patagônia, assim, friozinho, que dá pra fazer um negócio lá bem suavezinho para aristocrata. Kleber, essa foi a maior declaração de amor que você fez nesses anos todos que nós estamos aqui debatendo e fazendo esse jogo de debates e de humor, não é? Porque eu adoraria ficar na Patagônia. Não conheço, é a minha próxima viagem. A Patagônia é massa, cara. Um frio ótimo. Dizem que tem uma culinária maravilhosa. Pode me mandar para a Patagônia. É achar muita pedra pra quebrar, né? Achar muito local para cavar trincheira. É bom. Trabalhos manuais. Graças, hermano. Pois é. Então é isso. Vamos para as nossas indicações. Dicas culturais. Logo de cara eu vou deixar aqui duas indicações, de um filme, de uma ficção interessante, baseada em fatos reais, que é o Diário de Motocicleta. O pessoal às vezes esquece desse filme, mas né, é sempre bom lembrar, né? Diário de Motocicleta, que conta a história aí do Ernesto Che Guevara, ainda como aluno do último semestre de medicina, viajando com o amigo dele, o Alberto Granado, que é interpretado pelo Rodrigo de la Serna. O Che Guevara é o Gael Garcia Bernal, né? Do Brasil ao Peru, de motocicleta, viagem show de bola, maravilhosa. É um filme bonito, interessante, é muito bacana, eu sugiro que você assista. E uma coisa bem mais pesada, que é o documentário O Massacre de Ponte Laguno, tá? Assista o Massacre de Ponte Laguno para compreender um pouquinho sobre quem é a oposição e os grupos dominantes, economicamente dominantes na Venezuela. A gente precisa entender melhor isso. Antes de a gente começar a dizer X ou Y, a gente precisa entender quem são os agentes que estão ali envolvidos nesse processo. Quando eu digo que eu não vou chamar o governo de Maduro de ditadura, é porque eu tenho um certo conhecimento histórico que me conduz a compreender que o que está acontecendo na Venezuela não é necessariamente a ascensão de um ditador, mas o puxar de cordas de um lado e de outro, de forma que nenhum dos dois, tanto a oposição, esse grupo de opositores oriundos das classes dominantes, economicamente dominantes na Venezuela, tanto eles não querem ceder o espaço, quanto as pessoas ligadas aos movimentos populares que chegaram ao poder e que agora estão tentando fazer a manutenção disso, sem conseguir compreender ou acreditar que a oposição vá jogar o jogo democrático. Então é isso que está acontecendo lá. Tá, então a gente pode até, na próxima edição Geopolítica Latino-Americana aqui no podcast, a gente pode se aprofundar sobre essa história na Venezuela, mas aí fica mais para frente. Tá? Então essas são minhas duas indicações. O Diário de Motocicleta, com Gael Garcia Bernal, e o Massacre de Ponte Laguno, documentário. Fantástico. E além disso, eu vou deixar minhas duas músicas, né? Seguindo aí na pegada crítica à ditadura militar, eu vou fazer a indicação da música Apesar de Você, do Chico Buarque, que a gente fez uma postagem hoje lá nas nossas mídias. Quem quiser, inclusive, dá uma olhadinha lá, que a gente fez uma matéria especial sobre a música Apesar de Você e suas referências históricas. E também a música, não posso deixar... a cada 3 episódios eu cito uma música do Belchior, Como Nossos Pais, que também foi interpretada pela Elis Regina. É uma música potente, é uma música incrível, é uma música que capta o momento daquela geração, da juventude do Belchior, mas também capta a nossa juventude. É uma coisa incrível. O Belchior, ele envelhece, mas a sua alma, Márcio aí, que é um entusiasta dos pensamentos aí, das pesquisas sobre a nossa alma, não é, Márcio? Né? Da nossa essência incorpórea. Ele conseguiu captar também a nossa alma juvenil de hoje. Então, Belchior é um espírito jovem sempre, apesar de ele já ter partido. Então fica essas duas indicações de duas músicas que eu acho fantásticas e necessárias para a gente compreender o contexto aí da Latinoamérica, especificamente aí do nosso Brasil. Só para vocês entenderem a força dessa canção incrível, que existem várias versões, eu aconselho a você que ainda não ouviu, ouvir pela primeira vez na voz da grande Elis Regina.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Ave Maria, me arrepiei. Belchior é o espírito jovem eternamente. Bom, eu vou indicar um livro que se chama Ninguém Escreve ao Coronel, de Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques, o colombiano incrível, não é? Prêmio Nobel de Literatura, que escreveu o grande romance do latino-americano, o grande romance moderno, que se chama 100 Anos de Solidão. Então, eu sou fã de Gabriel Garcia Marques, eu já li praticamente tudo dele. E Ninguém Escreve ao Coronel. Ele magistralmente trata da decadência de um militar. É um livro incrível. Um militar que se descobre isolado, afastado por causa do sistema que ele mesmo viveu. Ok? E para a música, Pablo, preste atenção. É uma canção só. Esse presta atenção é porque Pablo, quando vai pesquisar, não acha minhas canções. É porque eu sou Spotify Ultra Black Não, Premium. eu vou me defender. Daquela vez você falou o nome errado. Você falou... como é que foi? Imunidade... E era imunização. Imunização. Kleber foi que lembrou depois. Foi, mas é porque eu já tava no meio do mato, já tava escurecendo, eu já tava vendo os avatares. Você não quer que eu fique lembrando o nome de música. Os avatares? Exato, que lá em Jaguarari eu vi muitos. A canção se chama Libertango. Tem uma versão... Quem criou esta canção é um tango de Astor Piazzolla, o grande e genial músico argentino. Vocês precisam ouvir Astor Piazzolla, é incrível. Então eu queria que você colocasse Libertango na versão de Astor Piazzolla, mas existe uma versão cantada pela cantora jamaicana Grace Jones, uma cantora que fez muito sucesso no meu tempo de juventude, que eu não vou falar quando foi, mas é deliciosa, é música para ouvir com muita alegria, com muito prazer. Na dúvida eu botei as duas versões aqui, tá? É para botar as duas mesmo. Botei as duas. Fala, Kleber. Minhas indicações, vou indicar um documentário que vai fugir um pouco da América Latina, mas um documentário que eu achei muito interessante, que é um documentário da National Geographic. Ele está até disponibilizado no próprio canal oficial deles no YouTube, que é a evolução do vírus, do Ebola à Covid-19, que vai demonstrando a repetição de erros que ocorreu no Ebola e na Covid-19, mesmo os especialistas já sabendo que ocorreria em qualquer momento uma nova pandemia, e pode ocorrer futuramente novas pandemias a qualquer momento. E aí vai mostrando a questão do Ebola, das autoridades locais, que a pandemia, não foi nem uma pandemia, foi uma epidemia de Ebola, porque os carros de Ebola fora da África foram mais isolados, mas na África teve uma devastação muito grande, e aí vai mostrando os governos locais africanos pedindo ajuda, pedindo auxílio, e as autoridades internacionais no primeiro momento simplesmente fechavam os olhos. E aí mostrando médicos usando sacos de lixo como luva, lavando luvas descartáveis para reutilizar porque não tinha equipamentos. Isso tudo mostrando uma epidemia em países que não têm recursos econômicos e não despertam interesses econômicos em grandes potências. Mas aí a Covid-19 mostrou que esses erros podem se repetir em grandes nações. A gente sabe que em muitos locais houveram falhas. Faltou leitos de UTI, faltou luvas, faltou máscaras. E esse documentário é muito bom e eu aconselho a todos a assistirem. Está gratuito no YouTube. Vocês podem procurar a evolução do vírus, do Ebola à Covid-19. Está no canal oficial do National Geographic Brasil. Vou indicar aqui um livro que eu acho que os representantes dessa mesa redonda, que está um pouco distante de mim, já que eu estou em casa, já viram o autor, ou até já leram esse livro. Eu vou indicar um livro que é o livro de Mário Vargas Llosa, A Guerra do Fim do Mundo, que conta a saga de Antônio Conselheiro,
na Guerra de Canudos, que é um grande autor, no caso, Mário Vargas Llosa. E vale a pena também acompanhar esse autor. E indicação de música, eu vou indicar 2 músicas de bandas latinas. Eu vou indicar a música da banda Rata Blanca, a música Talismã. Rata Blanca é uma banda argentina, canta em espanhol. E vou indicar uma banda brazuca, uma banda brasileira. Vou indicar, no caso, Sepultura e a música Roots, Blood Roots. Eu acho que nosso caro camarada Pablo Michel já deve estar colocando aí na nossa playlist essas 2 musiquinhas aí, uma de hard rock e uma de thrash metal, para vocês curtirem pouquinho. Foi. Talismã, de Rata Blanca, eu pensei que era tudo junto, mas separado. E Roots, Bloody Roots, Sepultura. Bem romântica. Posso contar uma fofoca de Mário Vargas Llosa com Gabriel Garcia Marques? Por favor, hermano. Por favor. Eles são 2 intelectuais importantíssimos para a América Latina, né? Nesses últimos 100 anos. E ambos, vamos dizer assim, rolava um sentimento de inveja entre ambos, né? Mas assim, são 2. Eu gosto muito. Eu prefiro Garcia Marques por causa da realismo fantástico. É incrível. Eu já li incrível. 100 Anos de Solidão 3 vezes. Quero reler. Depois que eu li Arende da Sua Desalmada, eu fiquei louco. Pelo amor de Deus, sem falar Memórias de Minhas Putas Tristes, né? Crônica de uma Morte Anunciada, que é uma das coisas mais fortes que eu já li na vida. Enfim, mas Mário Vargas Llosa é um intelectual fino. Eles são diferentes porque Mário Vargas Llosa é de uma família com um pouco mais de grana, né? Gabriel Garcia Marques teve que se virar muito e etc, etc. Aí eles se encontraram numa festa. Eu adoro esses documentários, essas revistas literárias que contam essas fofocas. Se encontraram numa festa. E um bebendo de um lado, o outro bebendo do outro, né? Gabriel Garcia Marques encheu o tonelzinho lá da pinga, seja lá o que foi, e acabou dando uma cantada na mulher do Mário Vargas Llosa. Diz que quase que rola a Terceira Guerra Mundial na América Latina e eles ficaram sem se falar, e aí já não eram muito amigos e ficaram nessa. Mas essa fofoca foi só para poder apimentar. São 2 autores incríveis. Eu não vou dizer. Eu não gosto. Olha, tudo bem. Quem é o melhor? Gabriel Garcia Marques. Aí eu sou fã. Pra mim, eu não tenho o menor pudor de dizer isso. Eu também. Eu sou fã. Sou fã de Gabriel. Tenho tudo. Tenho tudo. São os livros que eu não faço doação. Tenho tudo, querido. Mas enfim. Vamos ler, gente. Ok, então chegamos ao final de mais uma gravação de podcast. Mais uma vez, olha só que maravilha. É sempre um gosto diferente, né? Quando a gente fala sobre Latinoamérica. Sim. São episódios que a gente gosta mais. Me gusta, mi coração, mi Kleberlito, mi cucaracho vermelho. Kleber, o cucaracho aí, EAD. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais uma gravação do nosso podcast. Foi um prazer ter falado aos seus ouvidos, e você que chegou até aqui, receba o nosso abraço afetuoso. Inclusive, quem chegou até aqui descobriu essa fofoca que o Márcio contou, né? Então, adoro. Então foi maravilhoso. Então é isso, galera. Um grande abraço para todos vocês. E no 3 vamos dar um tchau. 1, 2, 3. Tchau. Se convertam pra causa vermelha da força. Não adianta não, Cláudio. Pelo amor de Deus. Poxa, a gente respeita. Quer dizer, eu não converti a isso, não. Eu vou estar com leve,